Colosso da Lagoa, em Erechim, o Internacional goleou o Ipiranga e colocou, eu diria, mais do que um pé na final do Campeonato Gaúcho. Uma vitória fundamental, um Inter que foi maduro, mesmo jogando com reservas. E assim, é muito difícil acreditar que o Inter não vá basicamente cumprir tabela no final de semana no estádio Beira-Rio e confirmar essa vaga na final do Gauchão, ficando à espera de Juventude ou Grêmio, que empataram no jogo de ida em Porto Alegre, na Arena, neste domingo. Bom, nesse vídeo a gente vai trazer a nossa análise do que foi essa goleada do Inter, essa atuação com reservas. Tem pontos positivos, tem pontos de atenção, como sempre, não dá para ser 100% perfeito em tudo, então tem coisinhas para se analisarem também do que foi esse jogo de reservas do Inter, e diria que, repito, praticamente classificado o Inter para a final do Gauchão, tá? Antes, não esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum dos conteúdos. Lá na KTO a gente não se deu bem no placar exato, mas a gente cravou uma vitória do Internacional, até achei que teria ambos marcam, quem sabe um 2-1 aqui no Colosso da Lagoa, mas o Inter que tem algumas surpresas nesse time titular, por exemplo, o Inter com 3 volantes, que foi algo que aconteceu no segundo tempo contra o Palmeiras na última quinta. O Inter começa o jogo com o Alan Rodrigues saindo como um terceiro homem, Thiago Maia de primeiro homem, o Bruno Henrique de segundo. O Inter que teve uma zaga que a gente ficou com uma dúvida se ia dar certo ou não, de Félix Torres e Juninho, o Aguirre na lateral direita, o Bernabé mantido na lateral esquerda, e o que eu gostei, o Alex jogando em uma função um pouco diferente do que ele estava jogando nesse gauchão. A gente viu hoje o Alex basicamente como um ponta, tá? Por vezes cortando para dentro, até pela qualidade que tem, mas um Alex preferencialmente hoje, aqui no Colosso da Lagoa, jogando de ponta, de ponteiro, e demonstrando certa qualidade para fazer essa função também, tá? O Inter estava basicamente postado num 4-2-3-1, tá? Quando tinha a bola, o Thiago Maia descia para fazer a linha de 3, para aquele 3-5-2 do Pesolano que a gente já está mais acostumado, tá? Mas postado num 4-2-3-1, virava um 3-5-2, descia o Thiago Maia, subia principalmente o Bernabé e o Brian Aguirre, tá? O Alan Rodrigues e o Alex, por mais que estivessem o Alan Rodrigues pela esquerda, o Alex pela direita, a gente viu os dois muito próximos do Bruno Tabata. O Tabata, muita gente critica, mas o Tabata hoje fez uma boa atuação, tá? Eu sou um crítico do Tabata, é um jogador que eu acho um tanto quanto inconfiável, mas o Tabata teve uma grande atuação hoje, ele dá 2 assistências no primeiro tempo aqui em Erechim, tá? No início do jogo, se é que dá pra dizer que teve um começo de jogo, porque parece que o jogo começa 1-0 pro Inter, né? 2 minutos, as equipes se estudando, o Inter já abre 1-0 com o lançamento do Félix Torres, o jogador do Ipiranga tenta dominar, não consegue, o Aguirre consegue essa bola na ponta direita e lança o Tabata na linha de fundo, e aí vem o primeiro lance positivo do Tabata no jogo, né? O Tabata é inteligente para esperar a ultrapassagem do Aguirre entrando na área, ele domina a bola, serve o Aguirre, e aí o Aguirre tem tempo de dominar, bater, deu uma desencontrada ali no início do jogo na defesa do Ipiranga, e o Aguirre abre 1-0 pro Inter. Aí o Inter jogou com um pouco mais de tranquilidade, tá? O Ipiranga foi tentando, a torcida já estava um pouco impaciente, pedindo pro time ir pra cima, pedindo pro time jogar, só que o Ipiranga errava muitos passes, principalmente ali naquele último terço. Esse é um ponto que eu acho pro Inter ter atenção. O Inter não sofreu, mas é um ponto que dá para ter atenção. Eu falei no jogo contra o Palmeiras, principalmente no segundo tempo, nos gols que o Inter toma, que o Palmeiras tinha muito espaço entre a penúltima e a última linha de marcação do Inter, antes de chegar no gol do Inter. Hoje o Ipiranga tinha esse espaço, só que o Ipiranga tem menos qualidade para aproveitar esse espaço em relação ao Palmeiras. E aí o Ipiranga tentava dar o último passe, não acertava o último passe, quando não acertava o último passe, tentava um chute de longe e não conseguia levar perigo para o gol do Inter. Tanto que as chances do Ipiranga, principalmente na primeira etapa, vêm de chutes de longe, chutes de fora da área. O jogo ficou morno, tinha esse espaço ali na última linha para o Ipiranga que eles não têm qualidade para aproveitar, e essa é a realidade de várias equipes do futebol gaúcho quando vão enfrentar Inter e quando vão enfrentar Grêmio. E aí o Inter também tinha espaços para puxada de contra-ataques. O Ipiranga, quando não conseguia esse passe, tentava levantar a bola na área do Internacional.
O Inter chega, inclusive, depois em um contra-ataque com o Alejandro. O Alejandro tenta dar uma cortada no zagueiro, não consegue finalizar. E aí, aos 35 minutos, vem o golaço do Thiago Maia. Um golaço do Thiago Maia, tá? Uma bola que vem de novo pelo lado direito, de novo com o Bruno Tabata e de novo com qualidade do Bruno Tabata. Bruno Tabata toca essa bola para a entrada da área e o Thiago Maia dá uma finalização espetacular no ângulo e faz 2-0. Ali estava morta a cobra, né? A gente sabia que o Inter não entregaria esse resultado, porque se com 1-0 o Ipiranga já não estava levando esse perigo todo, com 2-0 talvez fosse tentar e tomaria o terceiro num contra-ataque, como aconteceu no segundo tempo, tá? Mas eu quero ainda destacar que no primeiro tempo o Alejandro, ele não começa mal o jogo, tá? O Alejandro não começa mal o jogo, ele começa atraindo a marcação do Alce, do zagueiro, e o William, zagueiros do Ipiranga, mas tecnicamente ele perde um gol feito no primeiro tempo, né? Uma bola na pequena área que ele recebe do Alan Rodrigues, ele chega batendo e bate rasteiro em cima do goleiro, só que ele tá na pequena área. É o gol que o centroavante não pode perder. Mas eu vou dar o desconto, tá? Porque o Alejandro acabou de chegar, então eu vou dar sim esse desconto. Bom, primeiro tempo perfeito, o Inter não precisa fazer um grande jogo de muito esforço e abre 2-0 contra o Ipiranga, vai para o intervalo e o Pesolano volta com duas trocas. Ele volta com o Bruno Gomes no lugar do Brian Aguirre e volta com o Villagra no lugar do Thiago Maia, que tinha feito o segundo gol e um golaço aqui no Colosso da Lagoa. Para ser bem sincero, o segundo tempo começa ruim, tá? Porque todo mundo esperava, bom, o Ipiranga perdendo em casa 2-0, vai para cima do Inter. Não conseguiu, não teve esse ímpeto. O Inter teve tranquilidade, botou a bola no chão, ia rodando. O Ipiranga, quando pegava a bola, ia tentando atacar o Inter, ia tentando pressionar o Inter, não conseguia. E aí começou um jogo não muito bom, tá? O Inter tentou puxar os seus contra-ataques para matar aí mais do que nunca o jogo. Tem uma chance clara aos 10 minutos, num cruzamento do Bernabé para a área. O Alejandro acerta no pivô. Quando ele acerta no pivô, ele deixa o Alan Rodrigues cara a cara com o goleiro do Ipiranga. E o Alan Rodrigues ficou naquela, bato, não bato, bato, não bato. No fim, ele toca para o meio da área e perde a chance. Ali já poderia, com 10 minutos do segundo tempo, tá 3-0 para o Inter, tá? Depois, ainda tem aos 12 minutos uma chegada do Ipiranga, uma chegada perigosa num contra-ataque rápido. O Danielzinho, tá? Para quem não lembra, naquela terceira rodada da fase de classificação do Gauchão, ele muda o jogo, ele entra no segundo tempo e vai muito bem contra o Inter e garante ali a virada do Ipiranga. Hoje ele tentou em jogadas individuais, não conseguiu assim como toda a equipe do Ipiranga, e aí entra o Alan Patrick aos 14 minutos para também dar aquela cadenciada no meio de campo do Inter. Tem uma falta dele que quase entra, uma falta fechadinha. Depois tem um gol anulado do Juninho, que até hoje não teve uma atuação ruim, preciso ser justo com o Vitinho, que é um cara que eu sei que se cobra muito. Ele defensivamente não deixou a desejar, não comprometeu e ainda fez um gol que acabou sendo anulado por isso aqui, né? Um ombrinho na frente, que o Juninho não faz o terceiro gol do Inter. E aí depois disso tem mais gols perdidos pelo Alejandro, tá? O Alejandro perde num belo lançamento do Bruno Gomes, cara a cara com o goleiro, tá? Me parece um pouco desembocado o Alejandro. Tem a entrada, e eu citei, né? A entrada do Bruno Gomes e do Villagra. Cara, não é uma crítica ao Aguirre porque ele faz o gol e vai bem, tá? E não é uma crítica ao Thiago Maia, que também faz gol e vai bem. Mas o Villagra entrou muito bem no jogo e o Bruno Gomes é um jogador diferenciado, né? O Bruno Gomes ele talvez seja um dos melhores expoentes técnicos que o Inter tem hoje no time. O Bruno Gomes entra muito bem, também dá uma tranquilidade para aquele lado direito, porque o Danielzinho estava conseguindo criar jogadas por ali, tá? E o Alex caindo pela beirada direita na recomposição não estava dando tanto resultado. O Danielzinho teve espaço no segundo tempo para criar até mais chances para o Ipiranga e acabou não conseguindo. E ainda tem uma bola na trave, depois que o Vitinho entra no jogo do zagueiro do Ipiranga, e tem um gol que, cara, é mais, para ser justo, é mais falha do goleiro do que um gol do Vitinho. O Vitinho tá na linha de fundo, vai fazer um cruzamento para a área pro Alejandro ou para quem chegasse, o goleiro do Ipiranga bota a bola para dentro. Mas assim, o Inter já estava merecendo fazer o terceiro gol. A gente precisa ser justo, tá? O Inter já tinha criado mais de uma oportunidade com o Alejandro, já tinha mais uma bola na trave que ia ser até um gol contra do zagueiro do Ipiranga, e aí o goleiro foi lá, botou a bola para dentro, mas o Inter não tem nada a ver com isso. 3-0, o jogo resolvido. Pesolano até termina o jogo de uma forma curiosa, né? Porque ele bota o Alejandro, o torcedor estava pedindo o Alejandro no jogo, e o Pesolano termina o jogo sem o Bernabé, ele tira o Bernabé para botar o Borré na última troca. Ele termina com o Alex de lateral esquerdo,
e o Alex já tinha trocado de lado quando entrou o Vitinho entra, vai para a direita e o Alex vai para a esquerda, ele termina o jogo com o Alex de lateral esquerdo, tá? A dupla de volantes com Villagra e Bruno Henrique, o Vitinho e o Borré nas pontas e o Alan Patrick bem próximo do Alejandro. Mas assim, tava 3-0, resolvido, morta-cobra. O Inter também ali, alguns jogadores mais cansados que não teriam como sair pelo limite de substituições. Mas assim, para quem veio com titulares para ficarem no banco e os reservas e um dos meninos, que foi o Alex, jogar, cara, um resultado fantástico pro Inter, uma atuação madura, uma atuação tranquila. Eu até esperava que o Ipiranga fosse propor mais perigos e trabalho ao Inter, então acho que isso passa muito pelo jogo do Inter, sim, que mesmo com reservas ganhou e ganhou bem, e o mais importante, os titulares que forem jogar na volta no Beira-Rio, vai jogar quem precisar de um ritmo, não vai precisar jogar a morir, como a gente fala, se matando com os titulares. Não, dá para começar com o mesmo time e ir botando os titulares ao longo do jogo para pegar ritmo para o Campeonato Brasileiro. O Inter tá com um pé e meio na final. E vai basicamente cumprir tabela final de semana que vem no Beira-Rio, tá? Deixa tua opinião aqui nos comentários e não esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar do Colorado por aqui. Beijão, um abraço e até daqui a pouco que a gente volta com o vestiário do Inter.